Nação Coritiana, tudo bem com vocês? Coritianeiro aqui no Coritianeiro 2.0 para mais um vídeo com muitas informações, tá? E neste vídeo aqui vamos falar sobre ex-jogador de São Paulo, atacante que é oferecido ao Corinthians. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre Rodrigo Garro, tá fiel? Vamos falar sobre Memphis Depay, como que está essa situação dos jogadores no mercado da bola. Será que Memphis fica no Corinthians ou não? Tem proposta nova para Memphis de time de fora. Vamos falar aqui também sobre Rodrigo Garro, como que está esse negócio coritianeiro, sai do Corinthians, não sai, fica para 2026. Vou trazer essas informações. Kaká, muito próximo de acertar com o Atlético Paranaense. E já chego aqui também pedindo com toda humildade o seu like, tá fiel? Por favor, se você puder deixar o seu like, eu vou te agradecer. Se não puder, eu espero um dia ganhar sua confiança para que isso possa acontecer. Lembrando que o like é totalmente gratuito, você não paga nada por isso. Isso vai ajudar a plataforma YouTube a fazer o quê? Pegar esse vídeo e espalhar para mais corintianos. Essa é a função do like, tá? E também se inscreva no canal, porque são 4 vídeos diários. Hoje eu vou trazer 3 vídeos, tá, fiel? Porque hoje é sabadão e tal, já gravei um lá no Coritianeiro, já estou gravando esse aqui, de tarde eu trago outro vídeo para vocês, totalizando 3 vídeos do Corinthians para vocês, tá? Chega de enrolação, bora falar de Corinthians, porque sim, fiel, o Corinthians aí segue movimentando o mercado da bola de forma agressiva, se a gente for pensar. Ah, Coritianeiro, mas de forma agressiva. O Corinthians não trouxe nenhum nome de grande impacto, mas está trazendo aí acima de 5 reforços, né? Já tem lá no Coritianeiro que eu trouxe muito próximo de fechar com o Alisson, já tem acordo verbal com o goleiro João Ricardo. Cara, é agressivo sim, onde você contrata mais de 5 reforços, independente do status do atleta, com certeza é um time agressivo no mercado, tá? E os jogadores estrategicamente contratados não são qualquer jogador. Por exemplo, o Pedro Milans, que estava livre no mercado, sim, estava livre no mercado, mas era titular do Peñarol, jogou praticamente todas as partidas e não chegou a um acordo financeiro que agrada o jogador ficou livre, o Corinthians foi lá e contratou. Então tem muitos jogadores interessantes aí. Não é só porque estão livres no mercado que são jogadores descartáveis. O Corinthians contratou bem, na minha opinião, tá, fiel? É isso que eu quero trazer para vocês também. Na minha humilde opinião, o Corinthians contratou muito bem, sim. E bora falar aqui, então, quero iniciar com o Rodrigo Garro. Por quê, Coritianeiro? Houve um contato do Grêmio para contratar o Rodrigo Garro, onde o Corinthians estabeleceu um valor. Olha, não negociamos o Rodrigo Garro por menos de 100 milhões de reais. O valor para a gente iniciar a negociação tem que partir das cifras de 100 milhões de reais, tá? Dito isso, o Grêmio tentou envolver alguns jogadores na negociação e também com um pouco de dinheiro para ver se o Corinthians conseguia ceder o Rodrigo Garro. Lembrando que Luiz Castro pediu o Rodrigo Garro, treinador do Grêmio, tá, fiel? E o Corinthians, pelos jogadores que o Corinthians analisou que foram oferecidos para o Corinthians do Grêmio, o Corinthians não se sentiu confortável, não gostou. O Dorival também não aprovou, segundo informações que chegaram. E o Corinthians aí deu o segundo não para o Grêmio, tá, fiel? Já tinha falado não de uma primeira proposta, em que o Corinthians só falou dos 100 milhões, que não negocia por menos, e agora o Grêmio tentou envolver jogadores junto com o mesmo valor da primeira proposta, e o Corinthians disse o segundo não para o Grêmio, tá? Corinthians valorizando seus ativos, eu acho interessante, tá, fiel? O Corinthians valorizar, mesmo o clube precisando de vendas para sobreviver, isso é qualquer clube de futebol, precisa vender jogadores, tá? Mas o Corinthians tem que valorizar seus atletas. O Corinthians toda a vida tem o péssimo hábito, tá, com os presidentes também que estavam no comando, né, Coritianeiro, fazer o quê? De vender seus jogadores muito baratos, tá? Mas baratos demais. O Corinthians tem esse péssimo hábito. E agora com o Marcelo Paz, com o Osmar Stable, parece que o Corinthians está retomando esse orgulho e querer vender. Se quiser vender, cara, que pague o valor. Foi assim que o Corinthians fez referente ao bidon com o Flamengo. Olha, quer comprar? Paga o valor que tá aí, cara, e pronto. É assim que funciona. O Rodrigo Garro não é. Eu acredito que o Rodrigo Garro 100 milhões é barato, tá? É barato. Ah, Coritianeiro, mas o ano passado ele não foi tão bem. Mas o ano retrasado ele arrebentou, tá? E vamos ver como ele vai estar esse ano. O jogador está treinando todos os dias, pegando preparo físico. Acredito que ele tem a sua importância sim para o Corinthians e vai conseguir ser muito melhor do que foi o ano passado, tá? Apesar que o Corinthians disse que as cifras ali são 100 milhões. Não quis dizer exatamente 100 milhões de reais. Mas para começar a negociar 100 milhões de reais, tá, fiel? Então comentem, porque eu quero saber sua opinião. Eu acredito que é uma boa notícia para nós aí, o Garro, pelo menos por enquanto, permanecendo no Corinthians, tá? Outra informação que eu quero trazer para vocês é referente ao Kaká que eu trouxe ontem para vocês aqui neste mesmo canal, que a única coisa que estava emperrando o Atlético Paranaense e Kaká seria o tempo de contrato, que não estavam chegando no acordo. Dessa vez eu trago para vocês que isso já não é mais um problema, tá?
e o Kaká já conseguiram se acertar. Não sei para falar para vocês esse tempo qual é, mas já conseguiram se acertar sobre isso e Kaká está muito próximo, sim, de deixar o Corinthians, tá? Cara, se o Kaká sair, eu vou desejar aqui do fundo do meu coração o maior sucesso para a vida dele. Eu desejo isso para todo ser humano, tá? Para todo ser humano, independente aí se é rival do Corinthians ou não, ou se jogou bem no Corinthians ou não, que ele possa ser muito feliz para lá, muita saúde, que possa evoluir esportivamente falando, não contra o Corinthians, mas que possa evoluir esportivamente falando e possa ser muito feliz. Mas no Corinthians não deu certo, até para o cara respirar novos ares, sair dessa pressão da torcida, porque todo jogo que ele entra ele vai mal. E lá no Atlético Paranaense ele teve seu momento bom, foi lá que ele conseguiu se jogar muitos jogos como titular, foi lá que despertou o interesse do Corinthians em contratar ele, que foi um grande time. Quem sabe ele consegue retomar seu futebol e depois aí vai para outros grandes de São Paulo, continua lá e seja feliz lá também. Certo? Comentem, quero saber sua opinião. O Kaká muito próximo, sim, de deixar o Corinthians, tá? Antes de eu entrar na questão aqui do Memphis Depay, tá, fiel? E também do novo jogador, do novo atacante que o Corinthians busca no mercado, quero trazer uma breve observação. Muitas pessoas estão dizendo nos comentários aqui que o Pedro Milas chega para ser titular. Olha, vou ser bem sincero para vocês, eu não tenho essa informação porque eu nunca vi o cara jogar. Se vocês acompanham e viram ele jogar, diz que ele é um lateral muito, muito bom, tá? Eu vou ficar em cima do muro nessa, tá? Porque o Mateuzinho vive uma ótima fase, é titular absoluto, homem de confiança do Dorival, tá apoiando bem o ataque, tá marcando super bem. Não é insubstituível o Mateuzinho, tem jogo que ele morga, né, cara? Tem jogo que não vai bem, mas eu não vou ficar em cima do muro dessa. O jogador de 23 anos que chega, será que já chega com essa panca toda para substituir o Mateuzinho como titular? Eu vou ficar em cima do muro, tá, fiel? Vamos esperar. Eu nunca vi o jogador jogar, mas muitas pessoas estão dizendo que é um baita lateral e chega para ser titular. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, prefiro aguardar e ser um pouco aqui mais conservador nessa informação, tá? Mas comentem aí, porque eu quero saber de vocês se você conhece o futebol dele ou se já viu aí alguns vídeos no YouTube. Comentem, porque é muito importante. Eu respondo todos os comentários, ontem eu respondi todos, tá, fiel? Então você pode comentar que aqui eu vou responder seu comentário, tá? Antes da gente passar pro atacante, vamos falar sobre Memphis Depay. Corintianeiro, cara, pô, você falou do Memphis Depay, que está mais pro sim do que pro não para ele renovar, que o Corinthians vai renovar com o patrocínio Master até 2029, isso já está estabelecido. Daqui a alguns dias o Corinthians já deve acertar essa renovação, onde vai aumentar aí o contrato de 113 milhões de reais anuais, vai aumentar para 150 a 160 milhões de reais. Muito bom para o Corinthians, eu acho que de cara já chega com o segundo maior patrocínio, perdendo apenas para o Flamengo. É um patrocínio, um baita patrocínio Master, tá? Isso, patrocínio Master, tá? Eu ia falar names rights aqui, já estava errando. Patrocínio Master. Então para o Corinthians isso é muito bom. E eles toparam continuar pagando para o Memphis os 80%. Só que a grande questão da renovação do Memphis não é só isso. E as premiações também que estão atrasadas, o Corinthians continua pagando para o jogador corretamente, que isso é muito bom, que isso pode nos ajudar a continuar com o Memphis Depay. Só que ele é um jogador em atividade bom de bola. É um jogador em atividade que vai despertar interesse de outros clubes, que inclusive no ano passado despertou o interesse da Turquia, tá? O jogador não quis ficar porque a vitrine lá não é tão forte como a vitrine aqui do Brasil. Só que, segundo informações, pintou 2 propostas para o Memphis Depay de 2 times da Inglaterra. Um parece que é o Nottingham Forest, o outro clube eu não sei qual é. Eu não sei qual é a ideia do jogador de se transferir para o futebol inglês, até porque dependendo do time que ele for, e o outro não é o Liverpool, tá? Só para tirar essa dúvida de vocês. Dependendo do time que ele for, se for um time grande, ele não vai ser titular. Aqui no Corinthians ele tem cadeira cativa, ele é titular absoluto. A importância dele no Corinthians ela é gigante. Então, mesmo essas propostas chegando, o Corinthians se mantém confiante em uma renovação de contrato por pelo menos mais um ano com o Memphis Depay, porque ele também traz muito resultado para o clube, tá, fiel? O outro time eu vou tentar descobrir qual que é para trazer para vocês e tentar trazer valores, tá? Mas eu acredito que o Memphis Depay não vai acertar propostas para sair do Brasil para times que não sejam gigantes. Se chegar um Real Madrid que não vai chegar, se chegar um Manchester City que não vai chegar, se chegar um Liverpool que lá foi conversa fiada não vai chegar, se chegar um Arsenal não vai chegar. Não vai chegar propostas desses Dream Teams aí, da Europa, tá, fiel? Não vão chegar. Do PSG não vai chegar. Vai chegar de times ali de menor expressão. Um Lazio, que foi atrás do Yuri. Um Roma pode chegar. Um Nottingham Forest, igual é um dos times, pode chegar. Um Borussia, não sei se pode chegar, do Campeonato Alemão. Vai chegar alguns times aí, tá? Mas eu acredito que o Memphis está mais pro sim
para renovar com o Corinthians sim. Então a informação nova é que tem duas propostas para o jogador, tá? Que já sinalizaram que vão fazer a proposta, mas eu acredito que o Memphis não vai nem estudar essas propostas, porque ele já recusou um baita salário lá na Turquia, não é qualquer coisa que vai motivá-lo a ir jogar lá na Europa. Ele já passou essa fase de Europa, diferente do Roberto, que vive esse sonho. Nossa, qualquer jogador hoje que quer ir para a Europa, o Memphis já passou por isso. O Memphis jogou em grandes times da Europa. Memphis Depay jogou no Barcelona, Memphis Depay jogou no Atlético de Madrid no seu auge, tá? Então ele já passou essa fase de ir lá para a Europa jogar. É lógico que o dinheiro fala mais alto, mas ele ir lá para ser reserva também, não jogar, chegar lá, ficar no banco, entrar lá 10 minutos de jogo. Aqui ele ganhou visibilidade de seleção holandesa, voltou, é hoje o maior artilheiro da história da seleção da Holanda, passou o Van Persie, graças ao Corinthians, que restabeleceu ele pro futebol. Então, por mais que o calendário aqui é apertado, por mais que o jogador tenha algumas divergências com o Corinthians em questão aí das premiações que atrasaram lá atrás, eu acredito que hoje está mais pro lado do sim para ele renovar com o Corinthians do que pro lado do não. Que inclusive o Marcelo Paz já abriu negociações com o Memphis para essa renovação, tá, filho? O Corinthians já sinalizou a vontade de renovar, já sinalizou já as primeiras conversas e tem que aguardar agora. Tem que aguardar, não tem o que fazer e esperar o Memphis Depay. Que inclusive já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O Corinthians tenta acelerar essa tomada de decisão do Memphis, até porque se ele não ficar, por Corinthians já aproveitar o mercado da bola aberta e ir atrás de um jogador que faça a sua mesma função, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente aqui a todos os assuntos que foram ditos, tá? E, fiel, pra gente encerrar esse vídeo, vamos falar aqui sobre Vitinho, mas não é o Vitinho que já está no Corinthians, tá? É o Vitinho, jogador formado nas categorias de base do São Paulo, tá? Que hoje joga no futebol mexicano, que está hoje no Tijuana. O jogador é ponta direita, atacante, foi oferecido ao Corinthians. Corintianeiro, da onde você tirou essa informação? Essa informação não é do Corintianeiro, essa informação é do André Hernan, tá, fiel? Um baita jornalista aí no cenário esportivo brasileiro, tá? André Hernan, eu confio totalmente no que ele fala, assim como o Marco Belo, assim como o Vessone, não é todos não, tá? Mas a maioria aí tem muitas informações legais. Então ele trouxe a informação que o Vitinho foi oferecido ao Corinthians. Só que o Vitinho, ele é a mesma posição do Caio César, que o Corinthians já fechou, que inclusive está chegando esse final de semana para realizar exames médicos aqui no Brasil. É a mesma posição, só que o Corinthians vai avaliar. O Corinthians descartou porque é a mesma posição? Negativo, cara. O Corinthians é a mesma posição e a mesma característica, que jogador que tem um drible a seu favor, que tem um mano a mano, tá? E o Corinthians analisa sim essa contratação, porque ele está livre no mercado, tá? Ele livre no mercado, do jeito que o Corinthians gosta, tá? Ele atuava pelo Tijuana, está livre, foi oferecido ao Corinthians. O empresário ofereceu ele ao Corinthians, olha, temos um jogador assim, com essas características, e tal, jogador rápido, bate com as duas pernas, jogador velocista, um jogador que sabe ajudar na marcação, sabe recompor também, é um jogador com experiência, alguma rodagem já, e aí o Corinthians analisa essa contratação, tá? É difícil a gente falar, explanar muito aqui essa informação, porque eu nunca vi ele jogar, nem na época de São Paulo, nas categorias de base aqui, nunca vi ele jogar. Se ele ficou um tempo no Brasil, também nunca vi esse jogador jogar, mas diz que é muito rápido e tem um drible a seu favor. Se o Corinthians não está dispensando, o Cifute, Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, está analisando o scout do atleta para ver se compensa. E livre no mercado, se não machucar o Corinthians financeiramente, um salário do jogador, cara, que venha para o Corinthians, tá? Quanto mais jogador, melhor para a gente conseguir montar uma equipe sustentável e uma equipe que consiga disputar esses jogadores. Quanto mais jogador, melhor, vírgula, tá, Fernando? Qualquer um também. Por isso que o scout, o Centro de Inteligência de Futebol, está analisando essa questão para ver se realmente compensa ou não, tá? Mas diz que não é um jogador de se jogar fora, um jogador de muita habilidade e só não ficou lá no Tijuana porque não chegaram a um acordo financeiro, tá? Então está livre no mercado hoje. Não vou falar que é o mesmo caso do Pedro Milans, que muita gente fala que é um baita lateral, mas não chegaram a um acordo verbal para uma renovação dele, por isso que ele está livre no mercado. Então não é um jogador também de se jogar fora. O Corinthians analisa a hipótese de contratar o jogador, que é do jeitinho que o Corinthians gosta, né, Fel? É do jeitinho que ele ama. Jogador livre no mercado, sem custos financeiros, atacante bom de bola, quem sabe dá negócio. E a informação do André Hernan também, que é um baita jornalista, então a gente tem que dar aqui todo o valor, tá? Fiel, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal. Já são 2 vídeos, um lá no Corintianês. Se você não assistiu, vai lá. Você tem obrigação de ir lá. A obrigação é muito forte, tá? Desculpem que quis fazer uma brincadeira. Falei asneira, tá? Tenho aqui humildade suficiente para reconhecer.
mas você tem o dever de ir lá, porque tem muita informação do time que você torce, que é o Corinthians, muita informação legal para você absorver. Desejo aqui do fundo do meu coração que Deus possa abençoar o seu dia de forma maravilhosa, cara, maravilhosa, que você possa terminar o dia hoje muito bem, com saúde para toda a sua família e para você também, certo? Muito obrigado e vai Corinthians!